Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo, principalmente das nossas convidadas, a Carol e a Maria. Sejam muito bem-vindas. A gente fica muito feliz da presença de vocês também, principalmente por terem aceitado o convite, ainda mais por ter sido uma coisa meio corrida, né, para todo mundo. Mas é isso. Vamos lá, gente. O primeiro bloco vai ser com as nossas convidadas falando um pouquinho sobre a jornada delas, tanto a formação acadêmica quanto a entrada no mercado de trabalho. Nós vamos dar um tempinho de uns 20 minutos, mais ou menos, pode ser? Aí, em seguida, teremos, acho que uns 15 para ter um contato de todos com vocês, terem as perguntas sobre a profissão e também do período acadêmico. E, ao final, teremos as falas, se vocês quiserem complementar alguma coisa que for dita, e também o agradecimento do Cacau novamente. Falando um pouquinho das nossas convidadas, só para todo mundo ter uma boa noção, nós temos a Carol, que foi formada pela Escola Estadual de Londrina e fez pós-graduação na FAP, isso? Teve também um curso de inglês feito na Harvard. Super. Quando retornou para São Paulo, ela trabalhou em um renomado escritório de arquitetura. Já em 2006, ela voltou para Presidente Prudente, abriu o seu escritório, que é super conhecido, provavelmente todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dela. E hoje a gente conta com a presença e ela vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Aí nós temos também a Mari, que mora em Curitiba, no Paraná. Ela se formou em designer de interiores pelo Senac no Rio de Janeiro e está se formando em arquitetura pela Unissa. E ela também vai nos falar sobre toda a sua jornada, seu estúdio e esse período que ela teve em ambas as faculdades. Certo? Sim. Eu dou início ou vou abrir? Você fala, Bia? Sim. Queria dar boa noite a todos e agradecer muito às arquitetas que toparam participar da nossa roda de conversa, que é uma honra ter vocês aqui com a gente. E eu queria começar a roda perguntando para a Carol como foi o processo de formação e de inserção no mercado de trabalho. Eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e saindo da faculdade eu já fui direto para São Paulo. Comecei a pós-graduação e na época eu trabalhava numa construtora e eu fiquei trabalhando 1 ano e meio. E resolvi ir para Boston, porque eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades quando vem no início do processo de estudo, porque depois você não consegue mais ter esse tempo para aperfeiçoar. E aí eu fui para Boston, daí eu fiz um curso de inglês e quando eu ia começar um curso de arquitetura, começou a guerra e meu pai me fez voltar para trás. Então eu fiquei lá 6 meses. E aí voltei para São Paulo novamente, comecei a trabalhar em um escritório de arquitetura, acabei me tornando sócia desse escritório e comecei a fazer MBA na USP em gestão ambiental, que eu queria trabalhar um pouco com a parte de arquitetura sustentável, que na época estava bem alta, assim. E aí eu acabei por estresse, porque São Paulo, não sei se todos conhecem, mas você acaba vivendo trabalho e trânsito, trabalho. Eu acabei tendo crises de enxaqueca, algumas coisas por problemas de saúde, eu acabei voltando para Prudente para ficar um período só. E neste período que eu vim, o meu pai tinha um escritório que não tinha nada a ver com arquitetura, que era agropecuária,
E eu comecei a pegar um projeto e outro, eu me instalei no escritório dele e aí eu não consegui mais ir embora de Prudente. E daí vieram muitos projetos e acabei ficando por aqui, montei meu escritório e foi assim, foi tudo muito rápido. Essa inserção no mercado é muito difícil, a gente sai da faculdade com muita insegurança, porque a gente tem muita teoria, mas acaba não tendo a prática. Por isso que o estágio é extremamente importante. Eu tenho assim, nossa, eu não sei contar quantos estagiários passaram por aqui e que eu consegui, sabe? Porque eu acho que a gente participa um pouco dessa formação, é importante para a gente ter bons profissionais no mercado. Porque só a teoria da faculdade, ela não é completa, ela precisa ter a prática também, porque a realidade é bem diferente da teoria. Quem já trabalhou em escritório aí ou alguma construtora consegue perceber isso. E, na verdade, eu comecei a ir em obra tal. E a primeira obra, eu tenho um caso super engraçado. Quando eu vim, a primeira obra que eu fui, eu desci, o engenheiro não tinha chegado ainda. Aí o empreiteiro estava lá, a gente desce cheia de medos, né? Era a primeira obra que eu ia sozinha. Aí o engenheiro chegou, conversou tudo, fomos embora. Eu falei, na próxima, eu falei, vou sozinha, não tem problema nenhum. E eu cheguei até a obra, a hora que eu fui do lado da minha placa, que meu nome é Carolina, estava escrito Carolinda, um monte de coração, assim, eu travei, falei, gente, não vou mais. Aí eu voltei para trás, fiquei dentro do carro, escondida, esperando o engenheiro chegar, porque eu falei, gente, e você fica assim, com muito medo. E eu era mais nova, que os arquitetos que tinham aqui em Prudente eram mais velhos, assim, eu não tinha muito contato com eles. Então, as pessoas não davam muita credibilidade. Mulher, tipo, acabou de se formar, fazia pouco tempo. E aí, toda vez que eu voltava nessa obra, tinha minha placa cheia de coração. Daí eu falei para o engenheiro, falei, pelo amor de Deus, vai lá e tira, porque fica uma coisa muito sem graça. Aí depois consegui. Mas assim, no início, hoje eu acho que para vocês, talvez fique um pouco mais fácil a credibilidade da mulher em obra. Por quê? Porque a arquitetura acaba sendo um curso, não estou falando mal dos homens, mas acaba sendo um curso mais feminino, que a pessoa fala, tem mais mulheres fazendo engenharia, mais homens. Então, assim, criou esse tabu, que na realidade não é isso, né? A gente tem homens e mulheres nos dois cursos. Mas eu acho que a arquitetura, a mulher hoje está mais respeitada, assim. Eu acho que, por exemplo, em obra eu vou... Tudo bem que eu tenho um processo, eu tenho anos de escritório aqui, mas essa credibilidade a gente só consegue na prática mesmo. E eu acho que hoje melhorou um pouco. Claro que vai falar, recém-formada, não entendi nada. O empreiteiro da obra vai sempre saber mais do que você, porque ele tem a prática, ele vai querer mudar seu projeto, ele vai ter uma série de sugestões. Então, eu acho que... E vai também um pouco dessa nossa atitude para com ele. Eu falo, você não tem que afrontar, você não tem que brigar. Você tem que ser a melhor amiga dele. Então, ele deu a solução, nossa, que legal, mas vamos fazer assim? E é tudo com um jeitinho. Eu falo que a gente tinha que ter psicologia na nossa faculdade, que é super importante, tanto para atender um cliente, quanto para esses homens que a gente... Porque, na verdade, a gente convive com muito mais homens. Sim, muito interessante o que você disse, porque como mulher a gente sempre tem esse cuidado a mais, né? Muito obrigada pela fala. Agora a gente vai passar para a Maria. Maria, a gente queria saber a mesma pergunta, como foi o processo de inserção e o processo de formação no mercado de trabalho? Boa noite a todos, né? Primeiramente, o sotaque, vocês vão perceber que eu não sou curitibana, né? Eu sou carioca. Então, foi o meu processo, foi até engraçado, né? Eu falo, inclusive, para os... Eu sou estudante de arquitetura, né? Já estou lá na restinha final, mas ainda sou. Eu fiz no Senac, no Rio, né? E aí, quando eu comecei o curso, eu sabia que eu tinha que estudar muito, porque assim, a área de design de interiores, de arquitetura, não é só o que o professor, o que a própria faculdade te manda, não. Você tem que buscar conhecimento e rápido, né? Porque 5 anos passa muito rápido, 2 anos e meio passa muito rápido. E eu queria muito já me jogar na área já do trabalho. E aí, carioca é cara de pau, né? E aí, quando eu descobri que o pai de uma amiga minha ia fazer uma reforma.
E eu pensei, meu Deus, o que eu sei de reforma, né? E você precisa de parceiros. E aí, então, o nome dele era, tipo, Maia, o nome dele, né? Sobrenome, mas era como a gente chamava. E eu falei, senhor Maia, o que o senhor acha? Eu estou fazendo design de interiores, e aí eu posso te ajudar na tua casa e tudo mais. Só que eu não tinha equipe. Então, assim, tem que ter uma boa equipe, gente. Eu falo que para você ser bom na tua área, você tem que ter uma equipe de vingadores, porque é o teu na reta. E aí eu, tipo, lembrei que eu tinha conhecido de uma construtora, mas pensei, deve conhecer alguém bom, mas que vai pegar uma reforma de um apartamento somente, e tem que aceitar e fui. Eu fui com a cara e com a coragem. Realmente, como mulher, é um pouquinho complicado, sim, por mais que, né, tivemos lá no passado aquelas que, digamos, que abriu o caminho para que hoje as mulheres fossem aceitas na arquitetura, mas ainda a gente ainda sofre um pouco de preconceito, porque a gente é feminina, né? Eu, por exemplo, tenho 1,65 m. Às vezes vou falar com o mestre de obras que tem quase 2 metros de altura, ele vai olhar assim para baixo, né? Mas aí é com aquele jeitinho, a educação, o respeito, né? É uma profissão que a gente está aprendendo o tempo todo, e você tem que ter essa humildade para absorver conhecimento, você tem que passar segurança para o teu cliente que você sabe o que você está fazendo, mas é uma delícia. O mercado de trabalho, assim, para quem está na faculdade, tipo, já na reta final, tem que se jogar, gente. Não tem que ter medo. Claro que você tem que buscar o conhecimento, porque você, né, é uma responsabilidade muito grande, você está lidando com sonhos de pessoas. Quando você faz um projeto, às vezes a pessoa passou a vida toda juntando dinheiro para fazer aquele projeto. É um sonho da pessoa. Então, assim, você realmente tem que ser um pouco psicólogo, porque você tem que fazer a leitura do cliente, o que o cliente precisa ou o que ele quer. Porque às vezes o que ele quer não é o que ele precisa, e vice-versa, né? E aí tem a questão de obras. Por exemplo, eu faço muitas parcerias com engenheiros, e arquitetos também. Esse mercado são parcerias. E essas parcerias, elas, o que você lucra? Conhecimento. Porque cada profissional ele vai te ensinar algo novo. E você tem que ser uma esponjinha mesmo. Absorver aquilo que for bom, o que não for bom você deixa para lá. E tem que ter um jeitinho mesmo. Por exemplo, obra, mulher numa obra, por exemplo, eu vou de camisa e uma calça jeans. Você não pode ir com uma roupa, infelizmente é assim. Você não pode ir com uma roupa mais feminina, assim, muito feminina. Então você tem que ter esse tato. E às vezes, o que eu converso com as minhas amigas? Mas será que um homem tem também essa preocupação de que com que roupa eu vou para uma obra? Ele não tem, ele vai com a calça jeans, uma camiseta e vai. Mas o que eu digo assim é que a arquitetura, ela sim, a mulher tem espaço, é um espaço que realmente foi batalhado, né? A gente já pegou uma fase que está bem mais tranquilo, né? O Brasil, ele está expandindo e expande junto àquele que aprende, aquele que não tem medo, né? E que também vai buscar conhecimento. É uma área que o tempo todo a gente tem que estar aprendendo para que a gente possa passar confiança, né, do que está fazendo. Basicamente é isso. Eu acho que, assim, o conselho que eu dou, né, para quem está na faculdade, que vocês tentem fazer estágio. Eu sei que às vezes é complicado, né, porque tem faculdade que às vezes é integral, mas tentem fazer o estágio o mais cedo possível, porque quanto mais vocês fizerem estágio, mais qualidade no trabalho vocês vão ter. Então, assim, o aprendizado é muito maior, as dúvidas em aula vão ser muito mais complexas, assim, vocês vão conseguir ter uma autonomia depois e um pouco mais de segurança quando vocês começarem a trabalhar. Primeiro emprego é muito difícil. Hoje, assim, que a gente está vivendo essa fase de pandemia, para vocês que estão se informando, eu imagino um turbilhão de pensamentos que tem. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não pode fazer um intercâmbio, né? Não consegue fazer um curso fora.
Então, assim, é focar, é tentar realmente trabalhar com alguém. E eu falo que quanto mais você conseguir assim, ter uma parceria ou trabalhar com alguém no início, isso é muito, muito prazeroso e eu acho que vocês conseguem ter mais segurança, porque é muito difícil você, eu vou abrir a porta do meu escritório e já começar e com essa insegurança, porque você não pode passar insegurança para o cliente, porque aí você já começa a ter alguns aspectos negativos, né? E a gente tem que passar a segurança tanto para o cliente quanto para o construtor e todos os envolvidos no processo, todos os fornecedores. Acho que é isso. Eu queria também perguntar que a gente teve como exemplo, tinha postado a matéria, né, que tomamos como referência para criar o texto da postagem. Ela estava falando que a própria Lina Bobardi, né, teve um professor que meio que desmotivava ela. Vocês chegaram a vivenciar isso? E como vocês reagiram? Como superaram isso? Quer começar, Mari? Então, eu tive sim, porque na época as pessoas mandavam sempre eu fazer moda, porque eu sempre gostei de. Tipo, a arquitetura e a moda estão interligados, é arte, né? E aí sempre os professores falavam assim para mim: vá fazer moda, né? E eu também sou quase farmacêutica, né? Bem louca, é tudo a ver, né? Aí na minha própria faculdade, né, fazendo a faculdade lá de farmácia, e os professores falavam: esse curso não tem nada a ver com você, para que você vai querer fazer farmácia? Aí eu falava: para medicar os arquitetos, né? No caso, estou falando de mim. Então, assim, eu sempre sofri sim um pouquinho, né? Inclusive, eu gosto muito da Lina, porque ela é italiana, né? E a mulher ela era uma mulher forte, né? Ela escalava e ela tinha opinião própria, né? Então, ela era uma feminista ativa. Então, assim, tipo, gente, farmácia, eu passei 5 anos da minha vida sendo rejeitada, porque eles falavam: Mari, você não leva jeito para ser farmacêutica. Tipo, porque você é tua cara, você nasceu para ser arquiteta, mulher, sai dessa sala. Era tipo isso. Eu levava na brincadeira, né? Mas quando fazia design de interiores, até com a própria secretaria sempre falava: você faz moda, né? Eu falei: não, eu faço design de interiores. Então, sim, eu acho que a mulher, infelizmente, a gente ainda não está ainda assim no patamar que a gente quer, né? E tudo mais. E somos boas. A gente, infelizmente, tem que provar que é boa o tempo todo, né? Eu brinco que a gente não tem uma margem de erro, né? A gente não tem a gente não pode errar nem um pouquinho, né? Mas os professores, sim, porque eles sim subestimam, porque eles são pessoas como a gente e eles têm lá os seus preconceitos, como nós temos, tipo, dentro da gente, né? Às vezes não expõe, porque isso é do ser humano, mas eles têm sim. Eu sofri bastante. Eu sofri em ambas as faculdades que eu fiz. Mas levo de boa, porque a gente vai lá, dá o nosso melhor, dá o nosso sangue, e o resto a gente dá risada. Eu tive um professor de projeto que eu falo, Oscar Niemeyer é um só. Ele faz o traço dele e todo mundo executava, né? Foi ele. E eu tinha um professor que eu acho que era meio frustrado, ele queria ser Oscar Niemeyer. Então, ele queria que a gente viajasse no projeto, mas eu sempre fui muito realista. Então, assim, eu acho que a gente tem a arquitetura, que é teoria, que tem toda a escola, né, que tem todo o conceito, mas temos também que ter uma arquitetura que seja comercial, porque hoje a gente tem que se adequar a esse mercado. Então, desde a faculdade, eu tinha essa visão. E ele não, ele queria que eu viajasse, mas eu falava: gente, mas como que isso vai ser executado? Como que, né? Olha o custo que vai ser. Então, eu sempre estava preocupada com isso.
E ele, nossa, ia muito mal nos projetos. Então, tudo que eu entregava, toda vez que eu acho que eu peguei ele, lá era por semestre, 3 semestres seguidos. Gente, eu era frustrada. Eu falava, meu Deus, acho que eu não vou ser arquiteta. E aí eu só, assim, tomei forma de novo, falei, não, vou ser arquiteta, quando eu fui fazer meu TCC, que eu peguei um santo professor, Rovenir Duarte, que até hoje, acho que, não, agora ele estava morando fora, acho que voltou para a UEL. E ele me fez, assim, enxergar tudo que eu gostava, que eu tinha jeito, porque eu falava, não vou fazer, vou acabar essa faculdade e vou pensar em outra. Então, foi um professor, mas ele foi um marco muito grande. E hoje eu enxergo isso, porque ele era muito teoria. E ele mesmo, acho que não tinha um escritório. Então, ele vivia da escola mesmo, da arquitetura, né? Então, foi traumático, mas depois eu consegui me recuperar. Eu acho que teve uma pergunta aí no chat. Mari, pode começar. Então, sim, eu entrei de uma maneira mesmo carioca, bem cara de pau, pedindo um trabalho, né? Eu me preparei para isso e tudo mais. Às vezes as pessoas falam na questão do fator de sorte. Eu acredito que não. Acredito que na arquitetura você tem que cavar suas oportunidades. Você que faz as suas oportunidades, né? Você vai lá e você batalha e foi. O processo é conhecimento, estudar muito, gente. Eu até brinco, né? Que eu falo assim, que a gente sai da faculdade só com a teoria, não é? Mas a prática é muito diferente. Aí eu fico pensando, você não pode ter medo. Será se um médico tem medo de cortar um paciente? Não pode, né? Então a gente também não tem que ter esse medo. Então é conhecimento, é buscar conhecimento. Como aluno, às vezes a gente se sente sozinho, né? Porque às vezes tem professores que eram os primeiros para estar ali para te incentivar e falar, vai, que você consegue. Mas às vezes são pessoas, né, que são frustradas, às vezes são exigentes demais. E você não consegue, né? Eu falo tudo na vida é química, e até com o professor você tem que ter essa química, né? Então, assim, felizmente tem professores que marcam a sua vida, tem outros que te desanimam, porque eu falo que cada pessoa é um mundo, cada pessoa. A história de uma pessoa não significa que vai ser a sua e tudo mais. Então, assim, não desanimar para começar no mercado de trabalho, é buscar conhecimento, ter essa segurança do que está fazendo e se arriscar mesmo. Não tem como. O primeiro projeto dá um friozinho, é um filho, né, que você está gerando ali e que você é inexperiente ainda, né? Apesar de ser a prática, você vai criar experiência na prática. Pode estudar na parte teórica, mas é a prática que vai definir que tipo de profissional você vai ser. Então tem que ter muita responsabilidade, gente, muita, porque você está lidando com sonhos e com dinheiro que não é seu. E assim, o primeiro cliente ele vai te indicar para o segundo, e para o terceiro, e para o quarto, e você vai fazendo a tua carreira assim, aos pouquinhos, né? O que eu vejo hoje a grande frustração dos arquitetos que estão indo para o mercado é que eles querem começar já, abrir seu escritório e ter filas de projetos. Não é assim. Está longe de ser assim. Você tem que ser empreendedor, paciente, você tem que ter humildade para aprender, principalmente. Jogo de cintura, gente, não é fácil. Às vezes a tua equipe, por mais que seja uma equipe que você já esteja com você, às vezes tem um pintor lá que te dá um furo e a tua obra não pode parar e você tem que ter o teu plano A, B, C, D e E. E assim vai. Então é o que eu aconselho é isso: jogo de cintura, paciência, buscar conhecimento, não desanimar. O meu primeiro foi numa construtora em São Paulo, que é um mercado amplo, mas que também acaba sendo um pouco fechado. Mandei currículo para tudo que é lugar. E meu pai tinha um conhecido que tinha construtora. Aí eu falei, pai, vamos por meio dessa. Mas, assim, ao mesmo tempo que me facilitou, foi difícil, porque quando eu entrei, eu era a filha do amigo do dono. E aí as pessoas já
já veio, não vai fazer nada, Patricinha, né? Aí eu falei, gente de Deus. Aí eu fui mostrando meu serviço, mas eu ganhava na época como estagiária. E eu era recém-formada. Mas eu falei, não, eu quero aprender. E é outra coisa que a gente tem que sempre... Não pense no valor, no valor do salário, não pensa nisso. Pensa na experiência e entrar no mercado de trabalho, porque o bônus vem nas consequências, nas suas atitudes, com o seu trabalho. Então, não pensa nisso, eu já vou trabalhar, já quero ganhar tanto. Não. Trabalhe de graça, faça projetos de graça no início, porque isso acaba tendo um retorno depois. E aí lá eu mostrei que eu conseguia, que eu fazia. Aí o que aconteceu? Quando eu resolvi ir para Boston, eu ainda estava nessa construtora. Mas ali eu vi que tinha todo um processo que eu não ia conseguir caminhar, né? Que era uma pessoa muito muito rígida, assim, com setores, não era muito amplo, assim, para fazer para eu crescer lá dentro. Aí, quando eu falei que eu ia embora, ele falou, não, eu vou mandar outra embora, você vai entrar no lugar dela, que seria um cargo acima do meu. Eu falei, não. Aí, por isso que eu falo que é outra questão, a gente tem que ter muita ética. E aí, eu já acabei me tornando amiga dela, eu falei, não, eu vou embora. Não, mas eu te coloco no lugar dela, vou te pagar mais. Eu falei, quase que eu falei, agora é tarde, não dá. Aí eu fui embora. Então, assim, o mercado de trabalho, ele é ao mesmo tempo bem agressivo. Então, a gente tem que ter atitudes rápidas, mas muito corretas. Então, se você tem ética, com certeza você vai ser abençoado por um Deus, por qual a crença que você tenha. E a ética é muito importante, gente. E hoje as pessoas estão perdendo muito isso. Muito mesmo. Na hora que a gente estava comentando, parece que alguém abriu o microfone. Não sei se queria perguntar alguma coisa. Pode ficar à vontade no momento, se realmente tinha. Teve uma pergunta aqui da Maju. Como mulher, sabemos que existe essa questão do preconceito, que bate quanto à habilidade, né? As pessoas acabam colocando que a mulher não tem uma habilidade. Ela está perguntando se vocês já passaram por algum caso forte, assim, de machismo no trabalho e de uma pessoa desacreditar de vocês por conta do gênero e como vocês lidaram com isso. Pode falar, Mari. Aí eu já passei, gente. Quem nunca, né? Assim, foi algo aqui em Curitiba, inclusive, né? Curitiba, se vocês se tiver alguém de Curitiba, que vocês sabem, é uma cidade fria, né? É uma cidade fria e aí eu lembro que eu tava com vestido de tricô e eu não sou, apesar de ser carioca, eu não gosto de andar, especialmente em trabalho, e era um vestido de tricô abaixo do joelho, né? Eu coloquei ele, ainda coloquei uma bota, então tinha pouco, né? Com uma jaquetinha. E aí eu estava em uma obra, né? E eu sou bem ativa, eu dou a opinião, eu fico fiscalizando ali 24 horas, né? Se possível, né? Falo que é um Big Brother, mas não dá, né? Aí eu escutei um comentário, né, de um das equipes. Era um garoto novo, ele não era da minha equipe fechada, né? Aí ele falou assim, eu escutei ele falando, tipo, parou de fazer o serviço dele, falou, nossa, mas nem parece que ela tem isso tudo, sabe? Tipo, porque as outras vezes eu tinha ido de camisa e calça jeans, né? Que é a minha. Eu falo que é o meu uniforme, né? Eu não vou com nada. Eu tenho essa preocupação, gente, porque acontece. E assim, ali eu tenho que me misturar. Eu falo, mulher realmente. Assim, eu sei me comportar como profissional em primeiro lugar, mas não é todo mundo que tem essa maturidade, né? Então, esse aí foi constrangedor, porque assim, eu poderia não ter escutado aquele comentário infeliz. Mas eu escutei, saiu aqui, eu falei, bola para frente, né? Não, não vamos mais usar o tal vestido de tricô na obra, né? O meu, assim, eu tenho. Aqui é muito empreiteiro, né? São poucas construtoras e mais empreiteiros em obra.
E a maioria é aquele senhorzinho que já tem toda aquela prática, que tem a maneira dele fazer. Então, assim, no início eu me dei muito, porque ele queria saber mais do que eu, não via projeto, o projeto não existia. Aquilo lá ficava na obra jogado. Então, assim, você entrar, fazer ele confiar em você, porque eu falo, eu quero trazer, sempre eu tento fazê-lo seu amigo. Ah, que boa, que ótima ideia, mas vamos fazer assim também. E é devagar. Então, é o que a Mari falou, você tem que ter muita psicologia, muito jeito de cintura, porque se você bater de frente com ele, eu faço, é assim que tem que ser feito, ele vai fazer tudo ao contrário e você não vai conseguir, porque eu falo, a gente tem que ter uma sinergia tanto com a sua equipe de escritório quanto com a equipe de obra, porque só um projeto, ele não é um sonho realizado, né? A gente vende um sonho. Agora, a realização dele, a gente precisa desses outros fornecedores. Então, a gente tem que ter muito bom relacionamento, porque vocês não têm ideia o quanto esses fornecedores podem falar bem ou mal da gente. Então, isso é super importante. É muito interessante isso também. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se como é conciliar a vida profissional e a vida pessoal, se acaba prejudicando o trabalho, mas como vocês lidam com isso? Começa, gente, começa, Carolina. Vai, vamos nessa ordem já. Então, eu digo isso, né, falando de Mari, né? Eu amo arquitetura, gente, não amo mesmo, né? Apesar de ter feito outro curso. E às vezes eu não consigo me desligar, porque o trabalho é gostoso. Se você ama aquilo que você faz, você é aquilo 24 horas. E não dá para você separar o profissional da pessoa que você é, né? Até a Carolina falou da questão de ética, isso é muito importante. Você não se prostitui no mercado, né? Que é o que acontece muito. Não puxar o tapete de ninguém, porque um trabalho vai puxando o outro e você vai puxando outra pessoa com você e é uma corrente e vai. E você aprende muito. Aí, em questão da vida pessoal, tem alguns momentos que realmente é um pouquinho mais complicado, mas é trabalho, né? E depois dá aquela acalmada. Mas, assim, tem momentos que não, que você... Eu, por exemplo, escalo, né? Tem momentos que eu sei que eu não vou poder ir lá para o mato escalar, que eu tenho 2, 3 projetos em execução e precisam de mim. Então, assim, na minha vida, pode parecer assustador, né, para algumas pessoas, mas o trabalho está em primeiro lugar. Porque eu tenho prazer em fazer o meu trabalho. Então, aquilo ali, para mim, não é um trabalho, sabe? É um lazer. Então, basicamente, é isso. Eu também, a arquitetura é minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa. Principalmente a parte da criação é a parte da arquitetura que eu mais gosto, que é a hora que eu esqueço de tudo. Mas depois que você é mãe, você casa, é mãe, acaba mudando um pouco, assim, a gente tem que saber dosar muito isso, porque realmente eu era como a Maria. Eu entrava na arquitetura, só que assim, eu sempre tive horário para terminar, nunca atrasava projeto, não precisava fazer igual na faculdade, varar a noite fazendo trabalho, essas coisas. Eu sempre consegui planejar bem, assim, questão dos prazos. Mas aí eu engravidei muito rápido, depois de 2 meses, né, que eu havia casado. E aí nasceu minha primeira filha, eu tive que voltar a trabalhar com 15 dias. Então, eu amamentei a Catarina até quase 11 meses. Então, eu ia, atendia um cliente, voltava para minha casa, amamentava, depois de 3 horas, e era assim, uma loucura. Hoje eu olho para trás, eu não sei como eu consegui. Aí eu falei, não, quando eu tiver meu segundo filho, eu vou ficar 6 meses trabalhando meio período, planejamento pior ainda, que daí veio o Antônio, que daí é 1 ano e 8 a diferença dos dois, e eu voltei a trabalhar com 8 dias. 8 dias eu estava no escritório, e a mesma coisa. Ia, amamentava, voltava, ficava de madrugada ordenhando para ter leite numa hora que eu chegasse atrasada. E assim, hoje eles estão com 3 e 5 anos. E assim, eu chego em casa, eu preciso ter toda a energia do mundo
para estar lá com as crianças, e a gente se culpa muito. Por exemplo, eu trabalho todos os dias, né? Assim, às vezes sábado. Então, eu tento poupar um pouco o sábado, prefiro às vezes trabalhar um pouco até mais tarde, durante a semana, marcar uma reunião mais tarde, para eu ter realmente sábado e domingo com eles. Porque a mulher tem muito disso, porque a gente é mãe, né? Não sei se alguém aí, mas você se dividir entre o trabalho que é necessário, que você gosta, e os filhos, você se culpa muito. Ah, meu Deus, deveria dar mais atenção para eles, trabalhar menos, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar. Então é um universo muito complexo que só quando vocês forem mães vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, tipo, nunca deixei de trabalhar, tiro minhas férias. Eu acho que, assim, tudo que a gente faz bem planejado dá certo. Meus filhos vieram muito sem planejamento, mas eu consegui ajustar. Então, eu acho que... E, realmente, é o que a Mari falou, assim, a arquitetura é minha paixão, eu sou alucinada por arquitetura. Às vezes eu tô lá, adoro fuçar no Pinterest, adoro fuçar em Instagram, sabe? Tô com fachada na cabeça, já vou lá, faço meus croquis. Então, eu acho que essa divisão a gente tem que sempre... E a mulher é muito, muito coração, né? A mulher, ela quer família, quer ficar com os pais, e ao mesmo tempo vai... E a gente se culpa muito. Então, tem que saber dosar isso para não prejudicar nenhuma área nem a outra. Alguém mais tem outra pergunta para mandar aqui no chat para gente? Aproveitem, galera, que é muito interessante saber disso. Principalmente essa parte de junção da vida profissional e a sua vida pessoal, né? Dá um medinho, eu acredito, que em todos os estudantes, assim, quando param para pensar nisso, ficam meio, meu Deus, eu tinha uma coisa planejada para mim, será que eu vou conseguir fazer dessa forma? Eu Mas a gente consegue. mas tá melhor. A gente consegue. Só fica meio louca, bem estressada, não é tudo. Eu fiz uma revista que era um portfólio, aí lá eles colocaram assim, o Antônio ainda era bebezinho, acordava 5h30 da manhã e ia. O que eu fazia de hora em hora? Aí todo mundo que eu encontrava depois, porque daí distribuiu na cidade, né? Encontrava algumas pessoas falavam, Carol, você mentiu, tua rotina não é aquela. Eu falei, então vai lá em casa, 5 horas da manhã e roda comigo o dia todo, para você ver. Que chegava à noite, eu falei, a única coisa que eu menti era no final da noite que eu estava com uma taça de vinho, porque eu já estou dormindo, aí eu não tomo a taça de vinho com o marido que eu não aguento. Foi a única coisa que foi, vamos dizer, inventada ali. O resto, a minha rotina é aquela. Nossa, como que você aguenta? Eu falei, mas a vida de arquiteto, as pessoas acham que é só glamour. A obra é muito complicada, muito, porque o 3D é lindo, maravilhoso, só que como executar aquele 3D para realmente ficar daquele jeito? O projeto executivo é uma coisa que as pessoas abolem. Não, projeto executivo, vão olhando e fazendo. Gente, sem projeto as coisas não acontecem. E o cliente olha aquele 3D, por exemplo, eu trabalho com arquitetura e interiores. Então, eu faço aquela fachada e aí ele fala, coloco lá na placa o 3D, ele fica sonhando com aquilo. Se o executivo não tiver compatível com o projeto estrutural, aquela fachada não vai acontecer daquela forma. Então, eu dou muito de conselho aqui para os estagiários, estuda a execução daquilo, porque a arquitetura não é só estética. Tem coisas que você vai, igual esse meu professor, bolava o negócio, mas como aquilo vai parar em pé? Então, tem dúvida? Pega um amigo engenheiro, ajuda a ajustar aquilo. Hoje eu consulto muito os meus parceiros engenheiros, pessoal de estrutura metálica, de vidro. A gente consulta muitos fornecedores para você mostrar alguma coisa para o cliente que você não precise modificar depois. Porque é frustrante, você bola o negócio e fala, meu Deus, não vai dar certo isso, não vai parar em pé, eu tenho que mudar isso. Cliente, olha, aquela fachada que eu te mostrei, precisa ter uma alteraçãozinha. Então, assim, a gente precisa muito aliar a estética com a técnica e com todos os fornecedores. É multidisciplinar. A gente precisa saber de tudo muito, não é tudo pouco. Aqui, mulherada, um conselho que eu dou para vocês. Agora, coach de relacionamento, né? Vocês precisam, gente, companheiro de vocês, namorado, marido, se relacionem com pessoas que apoiem vocês. Por quê?
até na faculdade mesmo, vai ter momentos que você já não deve ter uma vida muito social, né? Porque quem diz que tem vida social na faculdade está mentindo. E quando você sai para o mercado de trabalho, você tem que ser meio polvo, né? Você vai e vai. Então, se você não tiver uma pessoa com um perfil ali do teu lado para te apoiar, preservar e, tipo, porque atrapalha um pouco, né? Eu mesmo já, macaca velha já no mercado, já tive um namorado que falava, trabalha demais, trabalha demais. E aí não dá muito certo, porque é uma área que exige muito de você. Que assim, porque você vai conquistando o terreno mesmo, e aos pouquinhos, sabe? E se você recuar, você já você pode ficar fora do mercado. Infelizmente, é assim, é um mercado que você tem que ter ética, que você tem que ser mais agressivo, que você tem que ter o objetivo lá, vou chegar tanto daqui na minha carreira, né? Eu, às vezes, sofro um pouquinho de preconceito, porque eu tenho uma carinha de 28, 29 anos, não tenho essa idade, gente, mas também não vou falar quantos anos eu tenho. As pessoas falam, nossa, mas você é tão novinha e já está atuando no mercado desde 2014, né? E eu fico pensando, então, né? Eu não nasci no ano 2000, né? Nasci no 83, né? E aí eu brinco e falo, é Botox. Mas família apoiar, marido. Porque já pensou se a Carolina não tivesse um parceiro legal, né? Como que essa. Não consegue, gente. Mãe profissional. Eu não sou mãe e eu admiro demais. Eu tenho uma admiração, né? Porque eu tenho amigas que são arquitetas e são mães. Eu falo que elas fazem milagre. Porque tem que ter essa desenvoltura, né? Então, assim, querem seguir na arquitetura, é os mínimos detalhes. É o tipo de pessoa que vai estar com você nessa jornada. É uma jornada que não é fácil, mas também não tem que ser difícil, né? Aquela que, tá difícil. Não, gente, corram pro abraço e vão. Basicamente é isso. Meu marido é carioca, Mari. Então você já está acostumada. Eu importei ele para cá. Garota esperta. Tinha uma pergunta aí, eu acho. Gente, a Alice William fez uma pergunta. Ela disse assim: uma professora me disse que a crítica é muito importante, pois elas que garantem parte da nossa propaganda. Mas como lidar com as críticas negativas? É isso? Como lidar com as críticas negativas do trabalho, do projeto que foi feito? Sim, eu acredito que também de alguns trabalhos acadêmicos, né? Que sempre tem aquele professor que joga uma enxurrada de críticas e também, né, do próprio cliente, acaba surgindo. Eu acho que a Carol tinha dado uma travadinha, voltou, certo. Isso, travou, voltei. Eu só não escutei a pergunta, mas pode continuar depois, vocês repetem. Tá bom. Pode falar então, Mari. Então, críticas, gente, escuto toda hora. Então, o que a gente tem que separar? O que eu falo, a nossa profissão, a gente está crescendo o tempo todo. E como que a gente cresce, né? Às vezes a parte teórica e você cresce aprendendo com pessoas. Então, você tem que filtrar. É um comentário maldoso de uma pessoa que não quer te ensinar, ela quer apenas te criticar? Você tem que filtrar isso. Porque se for uma pessoa que é um baita de um profissional e está te criticando de uma maneira profissional, aí você leva a sério, tá? Mas o que eu fiz errado aqui? Como que eu posso fazer para enxergar a maneira de outras pessoas, né, na questão do trabalho? Agora, se for uma crítica fútil de alguém que não tem, alguém que apenas está ali só para criticar qualquer um, né, que hoje, infelizmente, é assim. Aí você entra no ouvido, sai no outro e bola para frente. Você não pode absorver isso o tempo todo. Você tem que ter ciência do tipo de profissional que você é, que você tem uma ética profissional, que você estudou bastante para estar ali, que você merece ter feito aquele trabalho, mas você também tem que ter um olhar
de humildade. Esse projeto aqui pode... Sim, uma tática que eu trabalho, eu já tenho com pessoas não eram flexíveis. Então, as pessoas com quem eu trabalho hoje são pessoas que discordam bastante. Isso é muito bom, porque você cresce muito. Porque aí fala, não, mas e assim? Aí você imagina um jeito do outro profissional, não, mas e esse aqui, e esse? Até ajustar no projeto que vai ser o projeto ideal para o cliente, que o cliente precisa. Basicamente é isso. As críticas vão vir. Você vai ser criticado, tipo, o tempo todo, assim como você vai ser elogiado. Você só tem que dosar, ter essa inteligência emocional de pensar. Se a crítica vier para te acrescentar algo, ok. Se não vier, próximo, passa para a próxima. Basicamente é isso. A minha internet está caindo toda hora. Então, eu acho também, eu acho que é da mesma forma que você. Então, eu acho que você tem que analisar. Crítica dói muito, dói muito. Mas eu acho que você tem que sempre, por exemplo, criticou alguma coisa, olha do outro lado, olha pela pessoa, falando, por que será que ela falou isso? Então, aí você consegue entender, talvez tirar um aprendizado, usar aquela crítica te ajudar, de repente. Mas, e assim, tem coisas que você vai fazer que não vai agradar todo mundo, né? Tem cliente que gosta de um estilo, você vai fazer de um outro. Então, eu acho que as críticas vão sempre. Gente, tem alguém que tem uma dúvida? Se quiser. Eu tenho uma pergunta. No caso, como vocês acham que, tipo, a gente é mulher, a gente sabe que é mais emotiva mesmo. Como lidar com essa emoção pro trabalho? Tipo, eu vi vocês falando sobre separar o pessoal do profissional, mas como lidar com essa questão, tipo, mais de emoção versus razão? Sim. O que eu digo, eu falo por mim, Maria, né? Você tem que ser profissional. Tipo, eu já fui em obra morrendo de cólica, uma TPM, assim, ao extremo, mas ali eu sou a Maria profissional, né? Eu falo que nessa área você está se vendendo também. Então, eu tenho que ter essa ética no trabalho de não misturar, porque não tem lá no contrato do cliente falando, você vai lá, o contrato faz, tal data eu estou com TPM, talvez eu não possa exercer um bom trabalho, eu posso estar com uma cólica. Não, você tem que fazer um trabalho com excelência e a questão da sensibilidade tem que saber desde cedo separar. A sensibilidade é quando a tua vida pessoal, a tua profissional, tu tem que ter essa ética e o profissionalismo. Deixar a tua vida... Eu sei que é difícil, porque somos mulheres. A gente tem hormônio, né, gente? Então, assim, tem dias que a gente não tá bem, tipo, eu não tenho olheiras, tem dias que eu ia para obra cheia de olheiras, e ou conversar com um cliente, você vai lá, passa um corretivo, você não tá bem, passa uma maquiagem e vai. Mas, assim, tem que ter sim, tem que saber, digamos, frieza, né? Você tem que ter essa frieza, você tem que compartilhar em algum lugarzinho do teu cérebro tuas emoções, para não transparecer no teu trabalho. Assim como alguns profissionais fazem, por exemplo, o médico e por aí vai. Você tem que fazer isso. E não pode, infelizmente, né? Parece até cruel falar isso, mas eu já tive momentos na minha vida que eu estava extremamente abalada, psicologicamente, mas
eu tinha que estar inteira para o meu cliente e assim. E passa, sabe? E com o decorrer do tempo, vai se tornando cada vez mais fácil e mais natural você agir dessa maneira. Você separar, nesses momentos de conflito pessoal, a Maria, né, pessoa, e a Maria profissional. Então, naquele momento, os dois não se encontram. Basicamente é isso. Eu também, assim, por exemplo, tem dia que eu tenho, sei lá, 8, 9 reuniões e eu falo, meu Deus, como eu queria estar em algum lugar, queria estar na minha casa dormindo. Só que aí as pessoas olham, até meu marido fala, nossa, você entra na reunião, você se transforma. Nem parece que você está de mau humor, que você está numa TPM. Então, eu acho que a gente vira, não uma personagem, mas na verdade você tem que estar sempre. Porque você vai numa loja, por exemplo, uma vendedora te atende super mal, você não vai voltar naquela loja. Então, um cliente, ele te entregou um sonho, então ele quer sempre que você esteja sorrindo, que você esteja junto com ele, acreditando, e ele nunca vai imaginar, não tem mau tempo para você, não tem mau humor, né? Você sempre tá sorrindo, porque você está lidando com o sonho dele. Ele vem aqui, os clientes vêm com aquela expectativa, vêm felizes. Então, é isso que a gente tem que também ser recíproco, né? Essa mesma emoção. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Se a Maria e a Carol agora quiserem dizer alguma coisa para fechar, porque já deu 7 horas e alguns alunos estudam à noite. Então, vamos dar encerramento aí. Pode ir, Mari, primeiro. Então, gente, o que eu aconselho a vocês? Vivam os sonhos de vocês, se tornem bons profissionais, não tenham medo do mercado, não tenham medo de concorrência de jeito nenhum. Tem que ter concorrência para tudo, né? Tenham humildade para aprenderem, principalmente com os professores. Saibam sempre extrair. Todo profissional ele tem algo que você não vai ter. Então, extraia aquela sabedoria do profissional com quem você estiver trabalhando, façam estágios, tem que fazer estágio, gente. Eu não fiz porque eu não tinha como, mas eu me lancei no mercado de trabalho, né? Então, mas cada história é diferente. Então, façam isso e tenham fé e continuem. Sabe, não desistam, é uma área que as pessoas reclamam bastante, mas é o que eu falo, cada carreira é diferente, você não pode julgar o que o teu vizinho, porque o teu vizinho não é um bom arquiteto com um escritório, não significa que você não vai ser também. O caminho é difícil no começo, mas depois vem os frutos do teu trabalho e a coisa vai ficando mais tranquila, você vai administrando mais direitinho. Então é isso, eu desejo sorte para vocês. Foi um prazer, né? Conhecer pelo menos por foto, né, as carinhas. E é isso. E eu acho assim que eu de conselho. Eu acho que vocês têm que procurar sempre ser os melhores, independente que sejam ou não, mas sempre estudar, ter muita técnica, que o problema hoje é que as pessoas acabam não tendo embasamento técnico, e aí você perde um pouco a credibilidade. Então, estudem muito. Hoje, a internet te prepara. Vocês conseguem fazer cursos, conseguem ter recursos diretamente na internet. Visitem fornecedores. Os fornecedores vão ter o maior prazer em te levar numa fábrica de esquadria para você ver como é a montagem, como é o processo, que daí você vai entender sobre cada produto. Porque o embasamento técnico, quando você começa a falar dele, as pessoas se calam, falam, nossa, realmente ela entende. Você não vai falar superficialmente aquilo. Então, procurem estudar tudo, porque a arquitetura é um todo, desde a parte de arquitetura quanto interiores, a parte de mobiliário, de decoração. Então, qual seja a área que vocês gostem, estudem bastante para vocês terem esse embasamento. Aproveitem a faculdade, que tem uma teoria, e a prática. Vão atrás, e o mercado está aí, a concorrência está enorme, eu sei, mas a arquitetura e a parte de interiores
tem muito campo, assim, tem muita gente. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, as obras estão um boom. Você vê que a construção civil, todo mundo quer ter tua casa, as pessoas não estão viajando, então o dinheiro que gastava em férias, viagens, eles estão preferindo investir na própria casa, para a pessoa ter um lar realmente. E hoje todo mundo está vivendo, ninguém sai mais. Então a casa virou o ponto de apoio. Então, o que, não gosto, não gostava da minha varanda gourmet, ou está precisando de alguma coisa, está todo mundo reformando, todo mundo fazendo. Então, acredite, eu sei que é um momento difícil para vocês na pandemia, não venho nem os colegas, né? Tudo por vídeo hoje, tudo muita tecnologia, tudo virtual. Mas acreditem nos seus sonhos, porque quando a gente acredita, já é um primeiro passo. Se você acredita em você. E vai vir crítica. Arquitetura, não, a arquitetura é muito difícil para você conseguir conquistar seu espaço. Mas se você acredita em você, vai fundo. E é como a Maria disse, vai atrás, manda currículo, não tenham medo de mudanças, não se apeguem a ficar aqui na cidade, mandem para empresas, tem empresas maiores, e nessa instabilidade, a construção civil está muito acelerada, então vocês têm que aproveitar isso, sabe? Aproveita para fazer estágios, os escritórios de arquitetura estão tendo mais oportunidades, então aproveitem isso, e é o que ela falou, muita fé e força, porque ser arquiteta não é fácil. Mas, gente, não é fácil, mas é muito gratificante. Sim. Faria tudo de novo. Também. Para quem estuda à noite está tendo que sair aí, em nome do Cacau, nosso muito obrigado pela participação e esperamos vocês aí em outros eventos do que o Cacau vai oferecer durante o ano. Para quem ainda pode ficar mais um pouquinho, a Maju fez mais uma pergunta. Ela perguntou sobre o portfólio, se vocês têm alguma dica para portfólio. Comece, Carolina. O portfólio, eu vejo aqui assim que eu recebo bastante. Eu acho que o mais importante é você ter toda a sua experiência, né? Se você fez algum estágio, alguma coisa, e não mentir nele, fala a verdade, assim, de estágio, de programas. Hoje tem lá as bolinhas, né? Coloca, Revit, 2 bolinhas. Eu acho isso um pouco. Eu sei que é necessário, mas é muito relativo, né? Você colocar quantas bolinhas ou qual o percentual de conhecimento. E uma coisa muito importante que eu vejo aqui, tá? Quando eu vou fazer alguma seleção, é ver o nível de 3D, que eu acho que o 3D é super importante, não somente ele, mas também, por exemplo, um projeto executivo, que é muito difícil, que na faculdade a gente acaba tendo muito, pelo menos na minha faculdade, foi muito supérfluo. Então, assim, coloca um pouco o embasamento técnico, não põe muito, eu sou assim, eu vou super agregar ao escritório. Na verdade, isso aqui é uma coisa que todo mundo acaba colocando. Então, valoriza todas as suas qualidades técnicas de programa, de projeto que você tenha. Então, acho que isso já chama bastante atenção. Eu acredito que tem que ser direto, sabe, gente? Como ela falou, não mentir demais, não é um currículo, né? Eu vou agregar, porque você está ali para aprender. Né? Quando você vai fazer um estágio, você está ali para absorver o conhecimento daqueles que estão ali para te ensinar, né? Dos teus mestres. Então, basicamente é isso, seja direto, né? Seja direto, simples. Como ela falou, tem que sim saber, gente, o 3D, né? Sei que a faculdade, infelizmente, você sai cru, mas já tem que. Gente, eu falo, entrou na faculdade de arquitetura, tipo, uma semana depois, procura já 3D. Não tem essa de que, não, no final do curso, meu bem, você já tem que estar um profissional já. É, bem isso. Então, basicamente, é isso, ser transparente, ser direto. Eu falo, a arquitetura tudo tem que ser direto, gente. Poupa tempo, sem muito frufru. É embasamento técnico, basicamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. A gente fica aqui mais um pouquinho, não tem problema não. Acho que não, hein?
Também falamos tanto. Bom, se ninguém não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai finalizar. Quero agradecer muito, muito a Carol e a Mari, que compartilharam toda essa experiência conosco, né? Nós estudantes fica assim, né? O que a gente vai fazer depois que acabar a faculdade? Como é que a gente entra no mercado? Então, toda essa conversa de como entrar, o que enfrentar, como enfrentar é muito importante pra gente que vai sair aí, vai se formar e vai ter que entrar nesse mundo. Então, nosso muito obrigado. Foi demais, maravilhoso. Sem palavras para dizer. Que bom. Demais mesmo. E já vou dar um spoiler aí, né? Como vocês estão falando de projeto em 3D, o Cacau a gente vai fornecer mini cursos de Sketch, Lumion, V-Ray ainda durante o ano. Para quem aí não sabe, precisa aprender já para a gente entrar nesse mercado de trabalho aí, como elas falaram. Um spoiler já, hein? Isso aí, eu quero agradecer também a oportunidade e sempre que precisarem, estou aqui à disposição, se quiserem conhecer a estrutura do escritório, estou aqui só, espera passar esse momento aí da pandemia, né, que está complicado, mas estou aqui aberta, o que vocês precisarem. Gostaria também, gente, de aproveitar, né, a oportunidade, porque essa energia de vocês, mesmo que seja virtual, né, de estudante, né, que a gente fica, né, ansioso, né, logo para entrar no mercado de trabalho, mas tenham calma, vão se preparem, e já já acaba essa pandemia aí a gente volta à nossa vida normal, né? Isso aí. Então é isso, pessoal. Em nome do Cacau, nosso muito obrigado. Nos vemos nos próximos eventos aí que o Cacau fornecerá. Um beijo para vocês, boa sorte aí. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Obrigada.